Boa noite, minhas queridas amigas e amigos, nossos telespectadores da Canal 22 da Lignet, Rede Interativa News e Rede TV Celso. Nós estamos iniciando o programa Tirando Dúvidas. Que dúvidas nós vamos tirar hoje? Nós temos aqui entrevistadas muito interessantes. Olha só, nós temos uma situação que as pessoas pouco falam, mas que exige muito cuidado e muita atenção de todos, especialmente do poder público. São as famílias que têm pessoas autistas. É ATE, né? ATE. TA, ó, eu inverto tudo, né? TA, transtorno de espectro autista. Então, nós temos aqui duas entrevistadas, são pessoas que têm filhos, mas que também trabalham com a situação, né? Não apenas no lar, não apenas em casa, com a situação familiar, mas também trabalham no sentido de contribuir com outras famílias. É a Helenice Duarte, mãe de autista, acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade Estadual, integrante da diretoria do projeto Integrar TA, Adriana Belém, mãe de autista, pedagoga pela Universidade Federal. Gestora em escola estadual, fez parte da diretoria da AMA, que é a Associação de Pais e Amigos de Autistas, participa de vários grupos que buscam promover a inclusão. Eu quero iniciar falando, antes de cumprimentá-las aqui, para dar uma saudação para vocês, ainda nesse tema autista, o ano passado, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei 13.861/2019, que obriga a inclusão nos censos demográficos de informações específicas sobre pessoas com autismo. Antes nós não tínhamos essas informações. Eu achei muito importante essa lei porque começa a incluí-los. Porque eles estando no censo, mostra que eles existem e que precisam de atenção, né? Aqui nós anotamos, então todos os municípios brasileiros agora terão essa densidade demográfica deles, para que a gente saiba, olha, quantos tem? Nós vamos saber depois quantos tem no Brasil, quantos tem nos estados e nos municípios, que hoje os dados são mais ou menos, né? Aqui diz que cada 160 crianças, de cada 160 crianças, uma tem esse transtorno. É muita coisa, né? Nós temos aqui uma população de quase 1 milhão, né? Só em Campo Grande, só aqui na capital. Então nós vamos falar o que é autismo e por que atualmente o autismo é chamado de TA, transtorno do espectro autista, né? Algumas pessoas até não gostam que fala autista, gosta que fala o transtorno, né, espectro de autismo. E vamos falar também sobre diferentes graus do autismo. Eu quero começar cumprimentando a Adriana. Adriana, que também é mãe, né? Mamãe de criança com autismo, porque eu sou ainda criança, né? São pessoas com autismo. Adriana, que também tem. Eu estou pensando aqui na sua menina de 11 anos e estou olhando para ela. Você tem uma menina de 11 anos, né? E que tem o autismo. Como é ser mãe e descobrir que a sua criança tem esse transtorno do espectro autismo? Bom, ser mãe já é um desafio imenso, e quando você se propõe a gerar uma criança, você idealiza essa criança de uma maneira que, mesmo fugindo mesmo conscientemente você dizendo não, venha como vier e tal, é mentira. Todas as mães sabem que idealizam essa criança, colocam nessa criança expectativas. Sim. Né? E aí, quando essa criança nasce, no caso do autismo,
nós já temos, assim, nos Estados Unidos, já mostra uma pesquisa mais recente, que é 1 para cada 54 nascidos já tem autismo. Isso. Nos Estados Unidos, uma pesquisa já demonstra isso, 1 a cada 54. E, assim, o autismo, ele não tem cara. O autismo, ele é comportamental, ele é sensorial, ele é da comunicação. E, sendo da comunicação, não tem exame genético que você faça que possa... Não tem exame genético que você faça que possa identificar o problema, né? Ou a deficiência, ou o transtorno, como queiram chamar. Nós chamamos de deficiência. Ou diferença, né? Que é a questão do autismo. E no meu caso, a minha filha teve o diagnóstico com 2 anos e 6 meses, o que não foi um diagnóstico fácil, porque ele é clínico, então ele é de observação. Os médicos multidisciplinares, eles avaliam o comportamento da criança para poder fechar o diagnóstico. E aí, quando você fecha o diagnóstico, a criança é autista, muita coisa muda na sua perspectiva de vida para essa criança. A gente costuma dizer que a gente parte de um luto, porque aquela criança que você idealizou, ela é diferente daquilo que você idealizou. Então, de certa forma, é um luto, em que a gente sai desse luto para uma luta social, para demonstrar para a sociedade que autismo é uma parte da diversidade nossa. Então, é parte da nossa sociedade. E precisa ter voz, precisa ter vez, precisa ser respeitado. Muito bem. E você, Lenice? Obrigada, né, por estar aqui. E, para mim, o diagnóstico, no caso do Pedro, chegou inicialmente, a gente buscou aos 2 anos, e o diagnóstico foi fechado aos 3. E eu complemento a fala da Adriana, porque é assim, tudo é novo. Então, é um mergulho no universo muito, vamos dizer assim, curioso, porque a gente tem que fazer uma busca na literatura, a gente tem que fazer uma internalização daquilo ali também, né? Falar assim, olha, vão ser coisas bem diferentes, vão ser comportamentos bem diferentes, e como que eu vou lidar? Porque nasceu a criança, tem o diagnóstico, nasceu uma mãe diferente, nasceu um pai diferente, uma família diferente, para uma sociedade que está posta, que a gente tem que fazer mudar. A gente tem que provocar a sociedade para essas mudanças. Mas quais mudanças se você ainda está no início do diagnóstico com seu filho? No início, acho que para muitos pais é assustador e aos poucos vai se tornando revelador. Então, você tem um outro tipo de comportamento para você trabalhar, né? Então, não nos resta abraçar a situação como um todo. O amor que você tem pelo seu filho não muda absolutamente nada. O que vai mudar são as demandas, são as ajudas, são aquela participação mais intensa. E tanto é que muitas mães, elas abrem mão, né, de uma vida profissional. São poucas, como a Adriana, assim, com exceção, porque também tem, né, que de uma forma uma situação diferenciada, mas muitas mães acabam deixando de atender uma área profissional para se dedicar exclusivamente para aquela criança que necessita, de fato, um cuidado mais concentrado. Muito bem. Nós sabemos que não é fácil. Não é fácil, até porque, além de, mesmo não sendo algo novo, porque isso não é novo, mas ainda não tem disponível para esses pais tudo aquilo que precisam a partir do poder público, porque a gente sabe que pessoalmente, individualmente, fazer as coisas é mais difícil. Quando tem para o coletivo dessas pessoas que são autistas, fica mais fácil de trabalhar com eles, né? Isso que nós estamos falando aqui, falamos já bem antes de entrarmos no ar, é difícil. Mas a gente vê a dedicação dessas mães quando descobrem. Eu tenho uma amiga, o nome dela é Dejane, ela é uma pessoa muito ativa, ela é uma empresária, mas o tempo que ela disponibiliza para o netinho pequenininho, e essa disponibilização dela,
e buscando ajuda, como ela tem trazido desenvolvimento para a criança. É lindo a gente ver, né? Quando a mãe se dedica assim, como vocês com certeza têm feito desde pequeno, desde a descoberta. Para descobrir essa equipe multidisciplinar que você disse, o psicólogo é o primeiro, ou o psicopedagogo é o primeiro profissional? Responde quem quiser. Começa com o pediatra, né? A gente entende que o primeiro que faz o acompanhamento da criança é o pediatra. Então, esse pediatra já precisa ter um olhar diferenciado. Percebeu que a criança não está tendo o desenvolvimento que se espera para aquela idade, ele está demonstrando dificuldades em algumas áreas específicas. Comportamento, pode ser uma questão de mobilidade física também, porque alguns têm, é muito sensorial, então a questão sensorial ela pode alterar, a criança pode andar na ponta dos pés, a seletividade alimentar. Então, tudo isso começa primeiro com o pediatra. Do pediatra vai para o psicólogo, para o neuropsicólogo, neuropediatra, neuropsiquiatra também, fisioterapia, fonoaudiologia, porque são fisioterapia por conta desse desenvolvimento físico mesmo da criança e a fono pela questão da comunicação. Então, são esses os profissionais, a princípio, essa rede de profissionais para dar o diagnóstico. Para chegar a um diagnóstico, então. Quer dizer que não é simplesmente, olha, está difícil, vou levar num psicólogo. Não. Também não vai, sozinho não vai ter um diagnóstico. A minha filha, por exemplo, ela nasceu prematura e ela teve um desenvolvimento normal até 1 ano e meio. O que é um desenvolvimento normal? Que desenvolve as habilidades previstas para aquela fase. Então, fala. Isso, está dentro do que é parâmetro para aquela idade, para aquele momento. A minha filha, ela ficou 20 dias na UTI. Então, quando eu questionei o pediatra dela, está com desenvolvimento diferenciado. Ele falou, calma, cada criança tem seu tempo. Então, assim, não está longe. Eu ouvi isso. E ela é autista. E para chegar nesse diagnóstico de autismo, foi um tempo, foi uma luta, foi uma dificuldade, porque é clínico. Não tem exame que se faça que diga, olha, essa criança tem autismo por conta de exames. Não tem. Né? Então, complexo. E como que você começou a perceber que ela não estava legal e foi percebendo que estava diferente das outras crianças? Qual o comportamento dela? No caso da minha filha, especificamente, eu sou professora. Então, eu não tenho outros filhos para ter parâmetro, mas eu sou professora. Então, você observa o comportamento das outras crianças. E eu observava a minha e percebia, tem alguma coisa que não está correta. Aí chegaram a dizer que eu estava procurando pelo em ovo, porque ela tinha um desenvolvimento extremamente dentro do esperado para aquela fase dela. No entanto, eu observava assim, ela tinha dificuldade para se comunicar. Até 1 ano e meio estava normal, estava dentro do esperado, dava tchau, fazia, imitava e tal. Aí, a partir de 1 ano e meio, ela parou de imitar e não falava mais. Então, isso foi complicando e ela, pela dificuldade de comunicação, ela começou a se autoagredir, porque não conseguia se comunicar. Então, eu fui em busca de ajuda, a princípio, por conta disso. E aí, a gente é de família italiana. A gente fala pelos cotovelos. A criança tinha estímulo e a criança não falava. Então, tendo estímulo e não fala, tem alguma coisa que está precisando ser vista. Não para ser curada, porque a gente, eu creio que a Helenice vai concordar comigo, a gente não está, no nosso caso, nós não acreditamos que seja doença, então nós não estamos em busca de cura, nós estamos em busca de qualidade de vida. E aí a sociedade que está posta, como a Helenice falou, ela precisa de mudanças para perceber as diferenças no comportamento das pessoas e tirar os obstáculos para que essas pessoas possam fazer parte dessa sociedade efetivamente. Tolerância, respeito, reconhecer que somos diferentes, né, que ninguém está dentro da mesma caixa, ninguém está dentro da mesma forma. Então, que nos respeitemos, essencialmente. Porque às vezes falar, essa criança é chata, essa criança é esquisita, essa criança é mal educada, é mimada demais e não sabe que dentro dessa caixinha tem um problema, né?
que faz com que ela seja assim inconscientemente, né? Na verdade, tem que trabalhar a empatia, porque eu penso assim, diferentes todos somos, né? Todos nós somos. E aí o que acontece? Eu vou fazer um pré-julgamento diante de um comportamento, porque eu desconheço aquela criança. Então a gente já tem que se limitar à observação antes do julgamento, porque muitas crianças que são autistas têm comportamentos diferenciados. Não são todos iguais, né? Não são todos iguais. Cada um, dentro do seu quadro, vai ter um desenvolvimento e vai ter uma demonstração para si mesmo e para a própria família de comportamentos diversos. Então, antes da gente já chegar dizendo porque uma criança teve uma crise de birra dentro de um espaço, por exemplo, um shopping, que está cheio de informações sensoriais, muita luz, muito barulho, muitos cheiros, tudo isso eles recebem ao mesmo tempo. Para processar isso daí para eles, causa um transtorno muito grande para eles. Então, já de início, você observa que a criança está tendo uma crise e você não espera, você já julga. Então, você já olha para os pais, já cobrando que os pais tomem uma iniciativa de corrigir aquela criança, porque para você está te incomodando aquele comportamento. E, na verdade, a gente tem que pensar o que incomoda de fato é o que está atingindo aquele ser ali. Né? Então, esse trabalho de conscientização nós fazemos sempre. E a todo momento. Estamos sempre de plantão para fazer essa conscientização. O convívio com a sociedade é difícil, então. Difícil. Difícil. Não por parte deles, por parte da sociedade. Das pessoas, por parte das pessoas, intolerantes, de preferência. Exatamente, né? Porque as pessoas querem que todo mundo seja do jeito que elas esperam que seja. Tem né? criança que não tem autismo e é tão mal educada, né? Também faz tanta coisa e eles acham que é tudo igual. E tem um amigo que eu falei para vocês. Ué, mas não é? Né? Tem criança que às vezes eu não sou convidado para ir em lugar nenhum, os pais, por causa dos filhos. Sabia que existem casos assim? Sim. Né? Então tem de tudo, tem que ter tolerância mesmo. Se você ama, tem amor no coração, você tem que amar. Aquela criancinha que talvez não recebeu a educação necessária, mas que também precisa de ajuda, né? Essa criança também precisa de ajuda. E a criança que tem essa dificuldade, essa limitação, que é o autista, né? Que ela tem, é sensorial, então ela chega, de repente ela depara com uma cor que ela não suporta, ela vai ter uma crise. São vários casos, é difícil a gente nominar aqui cada coisa que vai dar crise numa criança dessas, né? E às vezes é um jovem, um adolescente que também vai ter crise, né? E tem aquele rapaz que falei para vocês, que é um grande amigo nosso, Felipe Brito. Ele até trabalha, né? Ele faz um trabalho bonito também com bolsas de maternidade. E ele tem um menininho de 7 anos. Ele fala, é um anjo lá em casa, é um anjo que Deus mandou para nós. Ele fala com tanto amor, com tanta paixão por essa criança, que é lindo também, sabe? Mas por quê? Ele disse que no começo foi muito difícil. Ele não gostava nem de ficar em casa. Até ele aprender, a ele conhecer a criança, conhecer o que é isso e aprender a cuidar e aprender a namorar essa criança, né? Então, eu acho que tudo vai mesmo da pessoa poder conhecer e a gente ter mais, eu acho que nós precisamos de mais trabalho em relação a eles, né? Mais trabalho, mais conhecimento. Porque muita gente, se eu perguntar aqui no estúdio, nós temos aqui, né, algumas pessoas que estão tudo bem longe, que tem que ficar bem longe de nós, né? O distanciamento tem que ter. Mas se perguntar, talvez não saibam o que é isso. Muita gente não sabe, ouve falar. Quando nós falamos em inclusão social, nós estamos falando em retirada de obstáculos para que todas as pessoas façam parte efetiva dessa sociedade. No caso do autismo, que não tem uma aparência que mostre a diferença está na comunicação da pessoa, a diferença está no comportamento da pessoa, na forma como ela recebe as informações sensoriais. Onde estão os obstáculos? Nas pessoas. Então, quem é que tem que mudar o seu jeito de olhar? São as pessoas. E quem são as pessoas? Somos todos nós. Então, todos nós, sociedade, somos responsáveis pela inclusão verdadeira, pela inclusão de fato, que é respeitar, é ter empatia, é entender que somos diferentes, mas somos sim seres humanos, somos sim cidadãos.
É isso aí. E vocês podem contar sempre conosco, viu? Pode sempre contar conosco, aqui com a família Picarelli, a gente está sempre aqui disposto para ajudar, para divulgar, porque eu acho que a divulgação é muito importante, essa divulgação, né? Quem sabe lá para frente, né? A gente propõe uma campanha, né? Uma campanha de conscientização, para que as pessoas saibam que existem, né? Que autista existe bastante. E às vezes você depara com uma pessoa e de repente você vai achar que aquela pessoa está incomodando e não sabe que a pessoa nem sabe que está incomodando. Ela está incomodada com alguma coisa. Ela é que está incomodada, né? Então está só reagindo de um problema que ela tem, né? Mas eu quero perguntar aqui para qualquer uma das mães, das duas, podem responder, quem quiser. Teve o diagnóstico, seu filho realmente é autista, no grau tal, é autista. O que fazer? Assim, como nós temos uma busca, no caso do Pedro, vou explicar porque aí já fica mais fácil. O Pedro foi diagnosticado com uns 3 anos, então a gente já fez a busca necessária dos profissionais que teriam que atender ele. No caso, ele foi para uma psicóloga, fono, que era o que nós tínhamos em Antônio João, que nós morávamos lá. Quando nós viemos para Campo Grande, então ampliou. A gente tentou ofertar dentro das nossas possibilidades, porque existem inúmeros tratamentos, nem todos são acessíveis por questões de pagamento mesmo. O custo de tratamento para o autista é muito alto. A demanda financeira é grande. É muito grande. E a gente não vê isso disponível na rede pública de saúde. Alguns atendimentos têm, mas não todos, né? Então, por exemplo, um atendimento efetivo, que tem comprovação científica de que faz diferença na vida do autista, é o ABA. E isso a gente não tem disponível na rede pública de saúde. E os pais têm que custear. Mas no caso do Pedro, então a gente peregrinou, fomos para fono, para ajudar na questão da fala, o psicólogo, terapeuta ocupacional, que trabalha com as questões de vida diária, né, que é higiene, saber trabalhar com um brinquedo. Eles têm muitas dificuldades, a maioria tem uma dificuldade de ter a questão de criatividade, imaginação. E esses suportes são necessários desde o início do diagnóstico. Diagnosticou, o pai não perde tempo. Já procura as intervenções, porque elas são extremamente necessárias para poder potencializar o que eles têm de aprendizagem. Se você perder muito tempo, a criança vai aprender mais tarde? Vai. Na adolescência? Vai. Mas de um processo mais demorado, os poderes aquisitivos deles vão ser menores. Então, melhor coisa, diagnosticou, já busca essa ajuda terapêutica que existe ou na parte particular, na rede particular ou na rede pública. Na rede pública é menor, mas existe. E você não pode se assustar só com o diagnóstico, não. A gente não tem esse tempo. Todo o tempo que a gente deixar de investir naquela criança, naquele adolescente, naquele adulto que tem suas potencialidades, todo o tempo que a gente perder é um atraso no desenvolvimento deles. Magali, só lembrando que todas as vezes que a gente fala em busca por ajuda, por terapias, nós estamos trabalhando para que essa criança tenha o máximo possível de autonomia, o máximo possível de vivência nessa sociedade, que ela consiga entender os padrões ali, não para se transformar, mas para ela conseguir sobreviver mesmo na falta dos pais, porque nós não somos eternos. Então, é uma preocupação grande para nós, quando nós deixarmos de estar com essa criança, quem é que vai cuidar dela? Ela vai saber se virar? Vai ter ajuda para que ela consiga sobreviver? Então, toda a nossa luta, o máximo possível de autonomia para essa criança, de desenvolvimento de tudo que ela puder desenvolver dentro das suas limitações, que a gente não sabe quais são também. Né? Só estimulando para que ela possa se desenvolver. Ela pode, a criança, ela vai crescendo, ela pode alcançar autonomia. Sim. Com todo cuidado, todo estímulo, tudo que for possível para ela, ela tem condições de alcançar a autonomia, trabalhar e estudar e trabalhar. Cada um é único, cada um tem as suas especificidades, mas todo o nosso trabalho está em função disso,
de que essa criança consiga, de que essa pessoa consiga o máximo possível da sua independência. E é possível, alguns que não conseguem, é possível conseguir o auxílio do governo federal, como tem outras crianças com outras deficiências, até maiores também, mas que, por exemplo, de repente chega num estágio aí que precisa trabalhar, mas não tem condições de convívio com pessoas estranhas. Tem ajuda do governo federal? Existe? Tem a questão do LOAS, né? Do LOAS. Mas isso é uma situação que tem que ser melhor analisada, melhor revista, porque o LOAS vai conforme a renda da família. E às vezes muitas pessoas que têm o autista em casa, o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, não consegue. Então a criança fica o adolescente, o adulto fica desassistido. Então é uma política pública para ser revista. É uma política pública para ser revista, isso mesmo. Você tem 30 segundos para despedir e dar o seu recado. Eita. Desde 2012, nós conseguimos, com mobilização nacional, mesmo sem um apoio tão grande das redes sociais, que não tinha tanta influência, nós conseguimos a implementação de uma lei, que é a Lei 12.764, é a Lei do Autista, a Lei Berenice Piana. Nós conseguimos lá em 2012, que reconheceu o autismo como deficiência. E aí, sim... Lei federal. É uma lei federal, 12.764, né? Sendo reconhecido como deficiência, ele passa a ter alguns direitos que a pessoa com deficiência tem. Mas, enfim, a gente deixa essa questão da legislação, que é uma coisa bem específica, e nós gostaríamos de falar com você, cidadão, que você, cidadão, cidadã, que você passe a olhar as pessoas com outros olhos. Tira o julgamento. Tem julgamento demais na sociedade, então nós não precisamos de julgamento. As famílias, que hoje a nossa proposta aqui é falar de família, a família, o que ela mais sofre é com o olhar da sociedade. E eu só queria fazer um convite. Eu te convido a conhecer um autista, você vai sair bem melhor. É isso aí. Muito bem, né? Eu agradeço a sua atenção. Passa aí, olha, vai aí, linka e passa para pessoas que você conhece, que tem crianças que têm a suspeita de autismo, pessoas que têm pais autistas, têm filhos autistas e às vezes não sabem o que fazer. Tem duas mães aqui super experientes. É isso aí, um excelente final de semana. Deus abençoe nossa nação, nosso estado, nossa cidade e nossas famílias, tá bom? Tchauzinho.